Meus irmãos e irmãs, que bom ter a sua companhia no começo deste novo dia. Estamos neste sábado, dia 26 de junho deste ano de 2021. O evangelho deste sábado está em São Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 17. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu criado está de cama lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Ele respondeu: vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu criado ficará curado. Pois eu mesmo, sendo subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. E se ordena um vai, ele vai, e outro vem, ele vem. E se digo ao meu escravo, faze isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: em verdade vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, conforme acreditaste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado ficou curado. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ele se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías: Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e amigos, nós acabamos de ouvir a passagem do Evangelho de São Mateus, onde Jesus realiza duas curas. Uma cura à distância e uma outra cura próximo. A primeira cura mostra o centurião romano, que tinha tanto poder, que possuía tudo e tinha muita gente que o obedecia, mas ele estava com um criado na sua casa, paralisado e sofrendo demais. Dizendo isso no Evangelho já mostra que até então o poder daquele homem não servia de nada diante do sofrimento do seu criado. Mas mostra também o cuidado que esse centurião tinha para com seu criado. E ele vê em Jesus a única chance, a última chance, a única possibilidade. E Jesus, ao saber daquilo, imediatamente ele diz: eu vou curá-lo. É bonito ver em Jesus essa disponibilidade. Bastou o centurião contar que estava com um criado doente para que Jesus tomasse a decisão de curá-lo. E o centurião vai dizer: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa, mas basta uma palavra sua e eu sei que o meu criado será curado. Essa mesma frase nós dizemos na Eucaristia: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Pouco antes da Eucaristia, a gente reza isso, às vezes até mesmo sem saber e sem perceber o que a gente está dizendo. O centurião sentia-se indigno de receber a visita de Jesus, mas ele acreditava que bastava uma palavra de Jesus para que o seu criado ficasse curado.
E Jesus elogia a fé daquele homem e diz: vai, e irá acontecer conforme você mesmo pediu. E o criado ficou curado. Nós também não somos dignos de receber Jesus na nossa casa, na nossa morada interior. Por isso a gente reza isso antes da Eucaristia. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas Jesus nos conhece, sabe da nossa indignidade, mas Ele quer fazer morada conosco. Ele quer encontrar no nosso corpo, na nossa vida, na nossa alma, um templo. Mas a gente precisa ter essa fé do centurião. Às vezes pedimos e duvidamos que vai acontecer. O centurião disse: basta uma palavra. E conforme no evangelho que nós ouvimos no domingo passado, Jesus, através da palavra, acalmou a tempestade, acalmou o mar, dizendo: silêncio, cala-te. Quando os discípulos estavam com medo, pela palavra de Jesus o milagre aconteceu. Aqui no evangelho também, pela palavra, o milagre acontece. O segundo milagre é a cura da sogra de Pedro. Ela também estava presa a uma cama, paralisada com febre. Nos dois casos, os dois estavam paralisados. Jesus é aquele que destrava a vida do ser humano. E aqui Jesus não diz nada, tomou a sogra de Pedro pela mão e a levantou, e ela ficou curada e passou a servi-los imediatamente. Jesus age assim na nossa vida, com a sua palavra, com o seu toque, com a sua mão. Ele vai nos libertando das paralisias que nos impedem de segui-lo, que nos impedem de servi-lo. O empregado do centurião estava preso a uma cama e Jesus, pela palavra, o curou. A sogra de Pedro estava presa a uma cama com uma febre e pelo toque e pela mão estendida, Jesus a curou. Isso diz o Evangelho para se cumprir a profecia que está no livro do profeta Isaías, porque ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Nós também muitas vezes nos paralisamos, às vezes tantas coisas nos paralisam na nossa vida, mas não desistamos, tenhamos a fé do centurião romano. Mesmo tendo tantas pessoas ao seu dispor, ele vê em Jesus a sua única saída, a sua única salvação, e pede, implora. E o milagre acontece. A sogra de Pedro já estava presa à cama, com febre, mas Jesus, ao se aproximar dela, o milagre acontece e ela se levanta. Nos dois casos, a fé é o elemento essencial para que o milagre aconteça. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo de pedir. Nós sabemos da nossa indignidade, mas o Senhor quer nos curar pela sua palavra. Por isso precisamos ouvir a palavra do Senhor, ser dóceis à sua palavra e deixar a sua palavra encontrar em nós um terreno fértil para produzir frutos. Precisamos também ter a fé e acreditar que Jesus nos toca, estende a sua mão e nos coloca de pé quando a gente já não encontra mais forças. Você que está rezando comigo, o que é que tem paralisado na sua vida? O que é que tem te impedido de ficar de pé? Peça ao Senhor: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas basta o Senhor dizer uma palavra e eu vou ficar curado, o milagre vai acontecer. Peça ao Senhor: Senhor, toque com a sua mão e me cure e me coloque de pé. Você verá a glória de Deus acontecendo, mas precisamos ter fé, pedir e acreditar que Jesus vai nos atender. Que o Senhor abençoe o seu dia, a sua família, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.